Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para você. Tudo isso a partir de R$2. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Agora vamos falar do rubro-negro. Depois que o técnico Wagner Mancini foi demitido, o Vitória voltou aos treinos ontem. A atividade foi comandada pelo técnico do Sub-23, o João Bursi. O assunto no Barradão não poderia ter sido diferente. Quem será o novo treinador rubro-negro? A princípio, vou ser o interino e colocar meu trabalho da melhor forma possível. E o futuro treinador, a gente vai tentar passar todas as informações possíveis para que ele possa fazer um grande trabalho. O nome mais forte aqui na toca para assumir o Vitória é o de Zé Ricardo. O carioca, de 47 anos, teve o seu último trabalho no Vasco da Gama, onde ficou 9 meses à frente do comando técnico. Em São Januário, ele somou 50 jogos. Venceu 22, empatou 13 e perdeu 15. Deixou o cargo no mês de junho, em meio a uma crise no clube vascaíno. Antes de Zé, o Vitória tentou outros 3 técnicos: Abel Braga, Jair Ventura e Roger Machado. Mas todos recusaram a oferta do clube baiano. A ideia é que o novo treinador já comande o time na partida contra o Cruzeiro, no próximo domingo, às 4 da tarde, no Barradão. De olho nisso, a terça-feira foi movimentada na toca. Membros da diretoria passaram a tarde em busca de respostas. Antes do último treino começar, uma longa conversa com os jogadores. Senti eles super motivados em relação a reverter essa situação que estamos passando e nós vamos contribuir para que consigamos aí colocar para eles alguns conceitos do qual a gente acredita de futebol e eles estão super abertos para assimilar e colocar em prática. Em campo, o treinador do Sub-23, João Bursi, comandou uma atividade com os jogadores que não atuaram no fim de semana. Por enquanto, ele comanda o Leão interinamente até a chegada do novo técnico. Fui comunicado pela diretoria que eu comandaria a equipe. Estamos sempre preparados para a oportunidade e não foi diferente comigo. Elaboramos o treinamento, conversamos com a comissão técnica e conseguimos aí executar um trabalho muito produtivo. Gostei muito hoje. O João Bursi conhece o Vitória, está lá, é funcionário do clube, está no Sub-23, então certamente ele vai conseguir fazer um bom trabalho para esse jogo contra o Cruzeiro. Não fosse a pressão, seria um bom nome. Sim. Porque o Thiago Largue está aí no Atlético Mineiro, no G4, o Helmas no Inter está no G4, o Barbieri do Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, o Carilli ano passado foi campeão nacional, esse ano o substituto dele já começa a tentar dar uma engrenagem no Corinthians, o problema é a pressão. Mas gosto do nome do Zé Ricardo. O Ricardo entrou em 2 furadas logo no início da carreira. No Flamengo ele assume o time na 13ª colocação, entregue pelo Muricy, com um trabalho ruim do incrível Muricy Ramalho, e ele consegue levar o Flamengo até a disputa do título e uma Libertadores no ano seguinte. No Vasco pegou um elenco também muito ruim, que ninguém acreditava, para brigar para não cair, e levou o time também a pré-Libertadores e a fase de grupos da Libertadores. É questionado, mas muito por ser um técnico novo, da nova geração. Mas eu, Fabrício, acho que o Zé Ricardo é um bom nome. Eu vi ontem, Dani e Rafa, só para embasar aqui os comentários, que o Ricardo Davi teria falado com o Abel, com o Jair Ventura e com o Roger Machado, e os 3 teriam recusado. O Abel já falou, né, que não vai ter nada, vai assumir o Vitória e quase lá embaixo na tabela, não tem nem sentido. Mas o que eu vejo é que você falou de furada, mas também o Vitória também é uma furadazinha, né? Por isso que eu disse, é uma pressão danada, né, no Vitória. É uma situação muito difícil, acho que até por isso que os treinadores têm que pensar muito na hora de assumir, porque vai pegar um time aí que está com muitos jogadores novos, que ainda vai ter que treinar muito para acertar, e aí o time pode ser rebaixado e ele perde moral, perde mercado, né? Então acho que isso tem sido uma dificuldade do Vitória, justamente essa questão. É isso, mas nomes como Roger Machado, Abel, são nomes de que dificilmente viriam, né? Exatamente. Ou virão. Porque eles têm recusado muitos convites ao longo, né,
desses 2 últimos anos, né? Recusam mesmo. Querem times sempre que estejam ali com um elenco para poder disputar título e tal, o que não é o caso do Vitória, muito pelo contrário. Então o Vitória tem que entender também a realidade dele, da situação dele, da qualidade do elenco. E Zé Ricardo, sim, acredito que seja um bom nome, pode dar uma sacudida no Vitória, pode dar essa levantada. E ele é um cara que é muito detalhista, então de repente ele pode conseguir finalmente arrumar um esquema tático para o Vitória ali, pelo menos dar uma respirada. Mas eu acho sim um bom nome. Inclusive, antes do Bahia trazer ainda, esse era um nome também que era muito forte dentro do Fazendão, acabou não vindo, mas eu acho que sim, o Zé Ricardo é um ótimo nome para assumir o Vitória. Eu vejo que o Bahia não entrou muito na onda. A Bahia não entrou muito na onda ainda dos técnicos interinos, dos técnicos mais jovens, né? Você vê em vários times e aqui na Bahia, não, esse cara não tem experiência. Comandar um time como Bahia, como o Vitória. Peraí, o cara tá comandando o Atlético Mineiro, Flamengo, que é isso? Exatamente, os nomes que se tem. E a gente perdeu 2 profissionais incríveis. O Carlos Amadeu tá na CBF, né? Ele vai treinar a seleção olímpica. Isso, e, inclusive com possibilidade de ser o treinador da seleção olímpica. Wesley Carvalho interino no Palmeiras agora. O Palmeiras, é claro, que apostou no Filipão, ele sai um pouco de cena em relação a ser esse assessor direto do Filipão. Mas olha a confiança que o clube deu. Ele assumiu contra o Palmeiras, deu um 3-0, com muita propriedade. Então eu concordo com o Daniel. A Bahia às vezes vacila, né, nessa análise dos seus profissionais que podem assumir os times. Tem o Marcelo Chamusca que tá aí, que fez um trabalho consistente no Ceará e no Fortaleza. O Pérez é mais experiente, né? O Marcelo também tem experiência, né? Apesar de não tantos trabalhos. Né? E é um cara que pode ganhar uma oportunidade também. O custo dentro da realidade do Vitória, né? O Marcelo Chamusca, né? Pensar em Abel, pensar em Roger são salários de 500 mil, 800 mil. Não é a realidade do Vitória. Não tem caixa para isso. É isso que eu queria entender, porque o presidente já deu algumas entrevistas dizendo que o Vitória não tem dinheiro. E aí fala que tentou conversar com esses treinadores. Não faz sentido. Fora a multa do Mancini, que vai ter que ser paga também. E né? você tem argumento, tem álibi, porque os líderes do Campeonato Brasileiro estão com técnicos que eram interinos, né? Então você não está fazendo a loucura, você está fazendo até uma tendência. É algo que está acontecendo e está dando certo. Aí você olha e esses elencos como são qualificados, com jogadores que decidem. Então é mais fácil você pegar aí de 800 mil, pagar 300 a um treinador, que já é um treinador de ponta no futebol brasileiro, ok? E você pegar os outros 500 e contratar, meu amigo. Jogador que vai chegar para decidir, que é isso que o Vitória precisa. Não adianta você trazer 10 nomes e aí esperar a loteria para ver quem vai dar certo, que foi o que o Vitória fez nessa parada da Copa do Mundo, tirando o Arouca, que era o único jogador que a gente já conhece, mas que já viveu o auge dele. Está tentando resgatar agora no Vitória. Mas independente de quem chegue, tem um problemaço, né? O Vitória tem um elenco super inchado, tem uns 40, 43 jogadores, então vai ter que fazer uma limpa no elenco, vai ter que organizar, ver quem sai, ver quem fica. Mas tem que limpar mais. Mas é isso que eu quero entender, Rafa. Parou para a Copa do Mundo, chegou o Macedo aí, o diretor de futebol, vamos reformular. Tirou um, tirou outro, mandou embora. E aí contrata, acho que o Vitória contratou uns 8 jogadores. 8 jogadores. E aí desses 8... quais são esses jogadores que vão dar resultado? A gente não sabe, porque são apostas. Agora só o Juan Renato, né? Os outros ainda não se firmaram. O Bol foi titular no Bavi, não foi bem. Entrou agora no último jogo. Mas que também não dá nem para avaliar, foi uma partida. Exatamente. Sim, Eric, que está entrando no segundo tempo, que já fez uma gracinha também, fez um gol. Fez um gol da vitória. Mas a saída do Mancini quebra um pouco isso, né? Porque o Mancini é quem pediu esses atletas. Os atletas chegam agora para um novo treinador. E uma declaração do William Farias preocupou bastante antes da saída do Mancini, quando ele defendia a permanência do treinador e dizia o seguinte, que muitas coisas que acontecem no Vitória não acontecem em outros clubes. E ele se referia à questão política. A gente lembra que o Vitória, nos últimos 3, 4 anos, teve 5 presidentes. Não é treinadores, é 5 presidentes. A gente teve gestões de 2 presidentes no mesmo ano, com Falcão e Raimundo Viana, e no ano passado com o Ivan de Almeida e logo depois o Agenor. Isso aí, ó. Já já a gente vai falar mais de Bahia, Vitória.